Boa noite, irmãos. Saudamos mais uma vez a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos iniciar o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Para isso eu convido a igreja que abramos as nossas Bíblias em Daniel, capítulo 9. Nosso irmão presbítero Tiago vai estar acompanhando a igreja. Vamos estar fazendo essa leitura alternada. Daniel, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 19. Estaremos fazendo essa leitura de forma alternada. Daniel, capítulo 9, estarei lendo e depois a igreja acompanhando o irmão presbítero Tiago de forma alternada. Diz assim: No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com coração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor, meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos rebelado contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, e fez vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor, nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor, nosso Deus, em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos à sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa, e a ti mesmo adquiriste renome, como hoje se vê, temos pecado e procedido perversamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo opróbrio para todos os que estão em redor de nós.
Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retardes por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Amém. Vamos ter agora alguns instantes de oração silenciosa. Como diz o texto, né? Reconhecemos os nossos erros. E aqui a oração de Daniel pelo povo que havia pecado. E como diz o versículo, ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Vamos ter alguns instantes de oração silenciosa. Depois de algum tempo, eu estarei orando de forma audível ao nosso Deus. Santo Deus, amado Pai, nós, mais uma vez, como igreja, colocamos diante do Senhor, clamando ao Senhor, ó Deus, o perdão, ó Pai, pelos nossos pecados, ó Pai. Mas nós reconhecemos que muitas vezes somos falhos, negligentes, mas neste momento queremos clamar ao Senhor, ó Pai, que nos faça estar neste culto ao Senhor, com os nossos corações quebrantados, ó Deus. Pai, como aprendemos de manhã, possamos, ó Deus, ter aquele Pai que vem diante do Senhor e oferece, ó Pai, aquilo que o Senhor quer, da maneira como o Senhor quer e da forma como lhe agrade, ó Deus. Por isso, ó Pai, nós reconhecemos que com os nossos erros, as nossas falhas, que, ó Pai, nós não podemos estar diante do Senhor, que nós não podemos nunca enganar aquele que conhece o nosso ser, o nosso coração, ó Pai. Dê essa serenidade à tua igreja, dê essa serenidade a cada um de nós, que retire de nós, ó Pai, as questões que nos impedem de buscar, de fazer a tua vontade. Retire de nós, ó Deus, o ritualismo, o religiosismo, a falta de compromisso, a falta de verdadeira adoração, ó Pai. Que muitas vezes corremos o risco de nos acostumarmos de domingo a domingo, momento a momento, acharmos que é só uma parte, que é só mais um tempo, mas não entendemos a serenidade do teu santo nome. Não entendemos a serenidade, ó Pai, que é estarmos diante do Deus Altíssimo. Por isso, ó Pai, perdoe, guie os nossos corações, nos faça enxergar aquilo que o Senhor é, nos faça ter compromisso com a tua palavra. E por isso nós clamamos que só o Senhor pode limpar, só o Senhor pode cuidar, só o Senhor pode transformar os nossos corações. Neste momento do culto instituído pelo Senhor, tão importante, que nós como igreja possamos reconhecer e mudar e termos atitudes diferentes para com o Senhor a cada dia. Nós clamamos e em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Irmãos, vamos estar abrindo a nossa Bíblia agora em 2 Coríntios, capítulo 5. Desta vez vamos estar lendo em conjunto este pequeno texto, versículo.
2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Façamos a leitura em conjunto. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém. Neste momento eu convido o nosso irmão presbítero Edson, venha aqui à frente, por favor, e faça uma oração de adoração e louvor ao nosso Deus. E como igreja, mesmo assentados, estaremos junto com o nosso irmão, orando ao nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, amado, bendito, eterno Pai que está nos céus. Pai, agora, Pai, estamos como igreja aqui para estar prestando esse culto ao Senhor que é um Deus maravilhoso, o Deus que tem cuidado de nós, um Deus soberano e um Deus, Pai, que tem comprado os teus céus, comprado esta igreja com o teu precioso sangue. Por isso, Pai, nós, neste momento, estamos aqui para te louvar, para te adorar e para exaltar o teu santo nome. Eu te peço, Pai, que façamos isso, cada um de nós que nos encontramos aqui, façamos isso com toda a convicção, sabendo que só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Pai, eu te agradeço pela vida de cada um dos teus servos que eu trouxe aqui nessa noite, que o Senhor esteja nos dando sempre essa alegria, sempre esse prazer e sempre esse desejo de estar procurando viver em comunhão, reunidos, principalmente, Pai, nos cultos aos domingos, Pai, quando estamos aqui no primeiro dia da semana, tendo essa oportunidade de estar prestando ao Senhor esse culto de adoração. E que cada um de nós façamos isso, Pai, não como um ritualismo, Pai, mas sim com o desejo íntimo em nossos corações de estar realmente prestando ao Senhor um culto que só ao Senhor é devido. Pai, eu te peço, eu continuo nos abençoando nesse momento, todo o decorrer desse culto, que seja realmente tudo para a tua honra, para a tua glória, para o teu louvor. E lembramos desde já de entregar nas tuas santas mãos o teu servo, pastor Wendel, que estará trazendo o recado do Senhor para esta igreja. Que ele seja sempre, Pai, iluminado pelo Espírito Santo do Senhor, para que esteja trazendo no culto o recado do Senhor, segundo as nossas necessidades. E que a tua igreja, a cada um de nós, também, preparado por esse mesmo Espírito, possam estar, Pai, procurando receber a tua palavra e viver uma vida de maneira que o culto prestado ao Senhor não seja apenas nesse momento, mas que a nossa vida seja um culto realmente ao Senhor. Eu te peço, Pai, todas essas bênçãos humildemente, com ação de graça, e deixa entregue no precioso nome de Jesus, o nosso amado, bendito, eterno Salvador, agora e sempre. Amém. Amém, irmãos. Nós estaremos agora nos colocando de pé. Vamos cantar 2 cânticos. E no segundo cântico nós teremos condições de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E só lembrando a igreja, nós vamos ter então 2 cânticos, vamos nos ficar de pé, vamos ter a oração, depois pelo diácono, e depois nós vamos ter um hino, o hino de 79. Então nós vamos seguir já toda esta linha, e neste tempo, pedimos aos irmãos que permaneçam em pé durante esses 2 cânticos, a oração e durante o hino, que assim nós estaremos procedendo. Cantemos com os nossos irmãos e no segundo cântico entreguemos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades. Ele é
a exata expressão do seu ser. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim, e já não há mais nada que a Ele não pertença, e em tudo existe graça. Cantemos sim. Oremos. Santo bendito Deus, eterno Pai, cuidador de nossas vidas, provedor, Senhor, nossas vidas e tudo que temos, tudo que somos, tudo devemos a Ti, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia. Tu nos concedeu de estar aqui na Tua casa, Senhor, pela manhã e agora à noite. Tu possa estar abrindo nossos corações para colher o aprendizado que foi ensinado aqui. Tu esteja com a pessoa do pastor que irá nos trazer a mensagem, Tu esteja abençoando, falando por intermédio dele, ó Pai. E nossos corações também possam estar abertos para ouvir Teu chamado, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos pelas nossas famílias, pela comunhão que temos na nossa igreja, Senhor. Agradecemos por tudo, ó Pai. Peço agora uma bênção especial também, ó Pai, pela aquela família lutada, nossa irmã Marina, ó Pai. Também visitar aqueles corações, seus familiares, ó Pai, e consolando, Senhor, dando a eles também o entendimento da verdadeira palavra, do verdadeiro Cristo, que é nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Ó Pai, te agradecemos, ó Pai, nesse momento, pelos dízimos e as ofertas que foram alçadas aos ofilastes. Tu possa vir administrar, Senhor, esses recursos, através da pessoa que é responsável, Senhor, possa estar abençoando ricamente. E as pessoas também que contribuíram, possam vir encher, ó Pai, seus lagares, como a Tua palavra promete, ó Pai. Agradeço por tudo e entrego essas petições em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegado a luz do bom Salvador,
Os irmãos podem se assentar. Vamos estar agora fazendo a leitura da pergunta 173, bem como a sua resposta, como fizemos pela manhã. Vamos ler a pergunta e a resposta. Leamos assim: alguém que professa a fé e deseja participar da ceia do Senhor pode ser excluído dela? Os que forem achados ignorantes ou escandalosos, não obstante a sua profissão de fé e o desejo de participar da ceia do Senhor, podem e devem ser excluídos deste sacramento pelo poder que Cristo legou à sua igreja, até que recebam instrução e manifestem mudança. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe o pastor, estará trazendo a palavra do Senhor, pastor Wendel. Meus irmãos, boa noite. Vamos abrir então a palavra de Deus no Evangelho conforme registrou Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17. Nós vamos examinar nessa noite o trecho que trata do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 3, a partir do verso 13 até o verso 17. Essa mesma narrativa ela é encontrada também nos demais evangelhos, Marcos, Lucas e João. Mateus registrou da seguinte maneira, inspirado pelo Espírito do Senhor, dizendo: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, João, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado por tudo que já fizemos até aqui, e muito obrigado por agora termos o privilégio de abrirmos Tua Palavra para investirmos um tempo no entendimento da mensagem do Senhor. Peço que Tu nos abençoes para que tanto a nossa comunicação quanto também a nossa audição sejam, ó Deus, agradáveis ao Senhor, de maneira que a palavra do Senhor seja fielmente exposta e nós também, como filhos do Senhor, como servos do Senhor, estejamos dispostos a ouvi-la e a guardá-la em nossos corações e também a vivermos de acordo com a instrução que este texto tão poderosamente nos traz. Que o Senhor, então, nos abençoe. Em nome de Jesus é que te pedimos. Amém. Meus irmãos, algumas cenas das Escrituras, algumas narrativas, elas são bastante impactantes para nós, porque são situações em que dúvidas ou mesmo curiosidades elas são levantadas. Uma das cenas é exatamente esta, a cena do batismo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque João Batista mesmo afirmou que ele pregava um tipo de evangelho chamado batismo de arrependimento para remissão de pecados. Mas, obviamente, vem a pergunta: por que Jesus, então, que nós sabemos era sem pecado, sem culpa, absolutamente santo, sem necessidade de conversão, por que Jesus, então, ele entra nas águas, nas mesmas águas, aliás, onde todos os demais pecadores deveriam também entrar, confessando assim as suas transgressões? O que significa ver Jesus, o justo, entre os injustos, o puro entre os impuros, o Cordeiro de Deus sem defeito algum,
entre aqueles homens que estavam necessitados de lavagem, de purificação. O que significa isso? Talvez exatamente seja essa a mesma impressão que João Batista teve, porque o relato mostra essa perplexidade de João ao ser pedido por Jesus, ou ao ser requerido por Jesus, para que ele próprio pudesse batizar Jesus Cristo. O texto mostra que João, num primeiro momento, ele resiste a isso. Ele chega a perguntar, mas eu é que preciso ser batizado? E tu vens a mim? O próprio João ali, o profeta do deserto, que acabaram, inclusive, de denunciar os fariseus, os saduceus, de denunciar todo o pecado daquele povo e a maneira como eles viviam hipocritamente, ele agora fica meio que sem entender, porque ele está diante daquele que é maior do que ele, como ele mesmo afirmou, aquele do qual ele não era digno nem mesmo de tirar os seus sapatos, as suas sandálias. Esse Jesus agora, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o Messias, vem até João para que seja batizado. De fato, é um texto bastante interessante. E essa objeção de João, ela nos mostra algumas coisas importantes sobre o texto. Eu é que preciso ser batizado, e tu vens a mim? Interessante que aqui Jesus começa a identificar o seu ministério exatamente se colocando de maneira humilde, de maneira como servo, diante daqueles que são menores do que ele. É óbvio que João Batista, no que diz respeito ao processo de salvação, era muito menor do que Jesus. Mas o objetivo de Jesus era, obviamente, mostrar a necessidade de arrependimento e de submissão àqueles que eram autoridade eclesiástica, ou mesmo autoridade de fé sobre a igreja. É interessante que a resposta de Jesus, neste texto, ela é muito significativa, porque Jesus diz, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Podemos dizer que essa resposta de Jesus é a chave da leitura desse texto, e é, de fato, talvez, o aspecto mais importante aqui. Porque Jesus não está sendo batizado porque ele necessita de arrependimento. Isto nos parece bastante óbvio. Mas porque ele decidiu, ele próprio decidiu, assim como ele decide todos os processos do seu ministério público, da sua vida, inclusive na entrega da sua própria vida para a cruz, é uma decisão pessoal de Jesus, ele voluntariamente se entrega. Nesse momento também ele começa o seu ministério se entregando. E ele se coloca no lugar do seu povo. Ele mostra que agora ele está se identificando com aqueles que, a partir do seu ministério, também se identificariam com ele. Em outras palavras, o fato de Jesus entrar nas águas aqui está metaforicamente ou simbolicamente antecipando tudo aquilo que os demais crentes também fariam ao longo da história da redenção. O passar pelo batismo ou passar pelas águas. Obviamente, aqui o batismo não é visto como uma confissão de pecado pessoal, porque Jesus não tinha pecados, mas uma substituição, uma identificação com os pecadores. Ele está mostrando que a culpa não é dele próprio, mas ele está anunciando aqui a sua missão de representar o seu povo. E é exatamente por isso que essa passagem ela é tão importante, tão decisiva, e ela é narrada, inclusive, pelos demais evangelistas, e se torna um dos temas mais importantes da cristologia, ou do estudo a respeito de Cristo, dos evangelhos, inclusive no evangelho do próprio Mateus. O evangelista Mateus, ele, nesse momento, não está preocupado só em registrar um episódio biográfico, não é, acerca de Jesus, ou mesmo de João Batista, mas ele está mostrando aqui quem é Jesus. Quais são as características deste Messias, deste Cordeiro de Deus. E o batismo entra, portanto, como uma espécie de início, ou prólogo, ou uma introdução a todo o ministério de Jesus Cristo. E é exatamente aqui que se concentram os grandes temas da Escritura. O Cristo que vai obedecer à Escritura, ele vai se entregar ao batismo como obediência à Escritura, ele vai se submeter à própria justiça do Pai, à justiça de Deus, ele vai se identificar com o seu povo, ele vai demonstrar a sua filiação com Deus, ele vai trazer também o aspecto da chamada unção messiânica, o batismo como sendo esse processo de ser ungido por Deus. Também ele vai revelar a própria Trindade, porque os irmãos perceberam que há Pai, Filho e Espírito Santo envolvidos neste processo.
O Pai fala para o Filho, o Espírito sela este momento do batismo. Aqui nós temos o cumprimento das promessas do Antigo Testamento e nós temos, talvez, o que é mais importante no chamado Novo Testamento, ou Nova Aliança, que é a inauguração desse processo de nova criação, desse processo de um evangelho. Por isso que essa cena ela é bastante característica nos evangelhos. E ela mostra o quanto que nós precisamos, de fato, retornar a esse momento, a esta situação, a essa cena, para entendermos o que Jesus quis, de fato, nos ensinar. A tradição reformada, ela sempre considerou esse tema como central na cristologia. O pastor Calvino, por exemplo, chega a observar sobre este texto, ele diz o seguinte: Cristo aqui se apresenta como fiador e representante do gênero humano. Quer dizer, Cristo estava nesse momento entrando no seu processo de representar o seu povo. Todos aqueles que crerão em Cristo no futuro, eles passarão pelo batismo, passarão pelas águas, como nós costumamos dizer. Calvino continua dizendo que não porque Cristo necessitasse de purificação, mas porque Cristo desejou associar-se aos pecadores para que a sua justiça nos fosse comunicada. O teólogo Hermann Bavinck, também, sobre esse texto, ele diz que o batismo de Jesus é a inauguração pública de sua vocação messiânica, em que ele se apresenta como servo do Senhor, verdadeiro filho sobre quem repousa o Espírito. Ainda o teólogo bíblico Gerhard Voss, também por sua vez, ele diz que essa cena representa o desenvolvimento da história da redenção, como aquele momento em que o Messias se coloca formalmente no caminho da obediência vicária ou substitutiva. Então, como reformados que somos, nós entendemos que de fato é isso. O texto de Mateus 3, de 13 a 17, mostra uma janela, por assim dizer, para o coração do Evangelho. Cristo, o Filho sem pecado, ele entra nas águas porque ele veio buscar e salvar aquele que havia perdido, buscar e salvar o seu povo, que, aliás, é o que o próprio Mateus relata no versículo 21 do capítulo 1. Ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos pecados deles. E assim, meus irmãos, o nosso texto, então, ele mostra pelo menos 3 grandes movimentos centrais. Primeiro, o Filho se humilha por nós. Ele entra nas águas para cumprir toda a justiça e se identificar com o seu povo. Em segundo lugar, nós vemos também que o Filho ele é aprovado por nós, no sentido de que o Pai ele autentica publicamente a obediência do Messias e ele o declara como o Filho amado, a fim de que nós, o seu povo, também possamos olhar para ele e perceber a sua total representação do próprio Pai e o nosso representante também, sacerdote, diante de Deus, diante do Pai. E, por fim, também o Filho sendo ungido para nós, ou seja, o Espírito Santo desce sobre ele, revelando assim como o reino desse rei servo, ele se cumprirá e também ele estabelecerá toda a obra da redenção. Então, em primeiro lugar, de que maneira o Filho ele se humilha por nós? Mateus ele inicia dizendo que por esse tempo Jesus se dirigiu da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Veja que o movimento aqui ele é um movimento deliberado. Jesus faz intencionalmente, ele não é arrastado às águas por circunstâncias externas ou mesmo por alguma pressão religiosa do ambiente. Ele voluntariamente vai ao Jordão com este propósito. Passa o tempo, por esse tempo, Jesus se dirigiu voluntariamente até o Jordão, e claramente o texto diz, com o propósito de ser batizado por João Batista. Então, o texto ele mostra a intencionalidade consciente de Jesus. Ou seja, o Filho Santo de Deus ele se aproxima deste profeta, João, o Batista, sabendo exatamente o que ele está fazendo. Quer dizer, o batismo de Jesus não é um acidente religioso, né? Ou simplesmente uma cerimônia religiosa, mas ele tem um significado escatológico, ou seja, ele aponta para o fim de todas as coisas. E é importante, quando o texto diz que Jesus vem da Galileia. Eu disse hoje pela manhã, né, que todas as palavras e expressões da Bíblia são muito importantes. Às vezes nós lemos de maneira corrida, muitas vezes, né, sem observarmos os detalhes,
Mas a palavra de Deus ela é riquíssima, meus irmãos, e é por isso que a gente precisa ler com vagar, com cuidado, né? Com atenção, porque cada detalhe, às vezes cada expressão, ela representa algo muito importante. Quando diz então que Jesus vem da Galileia, nós podemos lembrar que o próprio Mateus ele usa a Galileia em seu texto, né? Como um símbolo, um peso simbólico. Por quê? Porque a Galileia era uma região bastante desprezada, especialmente por muitos dos setores religiosos do judaísmo. Geralmente, a Galileia estava associada a uma espécie de periferia, a mistura das pessoas, né? Ou seja, não havia nobreza religiosa na Galileia. E o Messias, então, observe, ele não sai, ele não aparece de um centro político ou religioso importante, de um centro aristocrático de poder, né, de Jerusalém, por exemplo, mas ele surge de um cenário simples, um cenário que, inclusive, vai antecipar a lógica do próprio ministério de Jesus. Ele se aproxima daqueles que são pequenos. Ele vem de um lugar insignificante, podemos dizer até, de certa maneira, desprezado, e ele vai ocupar agora o centro da respeitabilidade religiosa. Ele sai de um lugar onde os judeus jamais imaginariam que ele poderia sair, e ele, como rei, agora chega pelos caminhos que vão ofender, inclusive, a própria soberba humana. Enquanto aqueles líderes religiosos estavam pensando num Jesus que pudesse vir assentado já em seus anjos e, quem sabe, ladeado por coroas, etc., Jesus intencionalmente vem da Galiléia, um lugar de onde ninguém talvez esperasse. E, quando ele chega, ele solicita o batismo de um homem, o profeta, um homem qualquer. Tudo bem que João Batista fosse, naquele contexto, um profeta muitíssimo importante, nós já falamos sobre isso. Deus estava ali em silêncio durante todo aquele tempo, dos 400 anos, do final do Antigo Testamento até a chegada de João Batista, um homem meio esquisito, que comia gafanhoto, vivia no deserto, se vestia com pele de animais, era meio estranho, né? Um profeta estranho, esquisito, ali meio fora de moda. Talvez nós nos assustássemos com a aparência de João Batista, e até mesmo com a sua mensagem, porque era uma mensagem sem qualquer tipo de rebuscamento filosófico, era algo muito, podemos dizer, até grosseiro, bruto, né? Ele simplesmente dizia, olha, o rei está chegando, arrependa-se, senão você vai para o inferno, e saía falando isso, saía pregando essas coisas. Acredito eu que muitos daqueles religiosos, e inteligentes, e filósofos, e catedráticos da época não davam ouvidos a João Batista, talvez alguns deles até o considerassem como um louco, né? Aquele que, mal vestido, estranho, e que está falando um tal de um Messias, de um Jesus aí. E é curioso, então, que Jesus vai exatamente ao encontro deste homem, estranho, esquisito, um homem sem qualquer tipo de nobreza religiosa ou mesmo política. E o texto claramente diz que Jesus faz isso intencionalmente. Ele vai até João Batista para ser batizado. Interessante que eu acredito que Mateus, quando o Espírito inspirou as Escrituras, meus irmãos, ele não retirou de nenhum dos escritores suas características. Então, a inspiração ela não retirou dos escritores bíblicos aquilo que eles eram, né? Por isso é que a gente pode ver traços da própria pessoa aqui, do próprio Mateus. E eu tenho a impressão de que Mateus, ele intencionalmente, ele quer que os leitores, que nós, os leitores, percebamos essa estranheza mesmo da cena, né? Quer dizer, se o próprio João ele estranha o pedido de Jesus, eu penso que Mateus ele está também nos convidando, como leitores do texto, tentando agora voltar a esse tempo, né, compreender como isso aconteceu. Eu tenho a impressão de que ele quer também nos trazer um estranhamento, né, para que a gente possa perguntar por que esse santo ele agora se submete a um rito na presença de um homem esquisito, estranho, de maneira assim absolutamente surpresa, porque não houve nenhuma cerimônia, né? Ninguém distribuiu convites, né? Venha ao batismo de Jesus e tal. Não houve isso. Jesus simplesmente aparece, meio que do nada, de um lugar desprezado, pequeno, sem qualquer nobreza religiosa, como nós falamos, e pede a este profeta que o batize. Interessante, então, que Mateus ele faz isso de maneira curtíssima, né? Densa, ou seja, ele quer que a gente realmente estranhe isso. E
Jesus, então, ele responde à pergunta de João Batista, e, como eu disse, a pergunta de João Batista é: por que eu preciso batizá-lo, se na verdade eu é que deveria ser batizado por ti? E Jesus, então, diz: deixa por enquanto. E essa expressão por enquanto, de acordo com os intérpretes do texto, os estudiosos, ela sugere que João ainda não estava compreendendo esse significado de maneira plena. Por isso Jesus, olha, deixa por enquanto. Quer dizer, em outras palavras, ele está dizendo: você ainda não tem condições de entender o que está acontecendo. Então eu vou relevar a sua rejeição, sua pergunta. Né? É como se ele dissesse: só batiza, depois você entende. Né? Ou seja, faça o que eu estou te falando, um dia você vai entender. Que é mais ou menos o que nós, de fato, também vivenciamos no Evangelho de Cristo. Os irmãos sabem que a revelação ela é sempre progressiva. Ou seja, nós não temos as respostas de todas as coisas no exato momento em que Deus revela. Muito pelo contrário. Por isso que nós temos a Bíblia, porque a cada texto nós estamos sendo revelados de uma verdade que complementa todo o drama, toda a história da redenção. O que acontece aqui é isto: Jesus está compreendendo a ausência do entendimento completo de João Batista, porque João Batista, sendo homem como nós, ele de fato não era capaz de compreender todo o mistério da revelação e do que Jesus estava fazendo. O próprio João, em determinado momento, diz que ele registra, né, Jesus dizendo: olha, o que eu faço agora vocês não vão compreender, vocês vão compreender depois. Muito daquilo que Jesus pregava era ainda obscuro aos discípulos. Não era à toa que Jesus precisava, em alguns momentos, explicar, por exemplo, as parábolas, porque eles não entendiam as parábolas. Mesmo quando ele foi entregue à morte, alguns deles não entenderam. Pedro, por exemplo, chegou a dizer: que é isso, Senhor? O Senhor vai morrer? Deixa isso para lá, não esquece essa história. Quer dizer, eles não estavam compreendendo, porque foi tudo muito rápido, né? Os irmãos sabem como que o tempo passa muito rápido. 3 anos, que foi o ministério de Cristo terreno, é um tempo extremamente rápido. Em 3 anos, imagine você, o nosso curso de teologia lá no seminário, né, são 4 anos, e a gente não aprende nada, né, praticamente nada. Né, a gente aprende pouquíssima coisa. Aprende o básico ali, aprende só a ler alguns autores, algumas coisas. Você tem que buscar conhecimento fora muito tempo depois e continuar estudando, porque senão você acaba se tornando, fazendo as mesmas coisas ali, uma mesmice, né? Imagina 3 anos diante de Jesus, um curso intensivíssimo, sem tempo de respirar. Né? E mesmo assim eles não entendiam, e é natural que eles não entendessem mesmo, por causa da grandeza do professor que estava diante deles, Jesus Cristo, e também da grandeza da matéria que este professor ministrava. Eles não conseguiam entender. Então, por isso ele diz: João, deixa por enquanto. Ou seja, eu sei que você não está entendendo ainda o que está acontecendo aqui, mas eu vou explicar para você com uma frase curta. O que está acontecendo aqui é o cumprimento de toda justiça. Ele diz: cumprir toda a justiça, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. O que o texto quer dizer com isto? O texto quer mostrar, nessa expressão cumprir toda a justiça, significa que, claro que Jesus não está falando aqui de uma justiça moral, né? De uma justiça no sentido de julgar alguém, como um juiz, por exemplo, que julga um criminoso, que imputa pena a um criminoso. Jesus está falando aqui da justiça como uma conformidade plena à vontade de Deus, à vontade revelada de Deus. Essa é a ideia de justiça na Bíblia. Ou seja, uma pessoa justa é aquela pessoa que está perfeitamente adequada à vontade de Deus. É uma pessoa reta, uma pessoa que faz a vontade de Deus. Então, quando Mateus registra esse termo, ele também não faz isso à toa, porque o termo justiça ele vai aparecer em outros momentos na narrativa dos evangelhos, né? Especialmente de Mateus, porque Mateus está confrontando, escrevendo, especialmente para aquele público mais judaico. Então, eles precisavam ouvir o que significa justiça, porque para eles a justiça era deles, né? Eles buscavam uma autojustiça, eles queriam fazer algo ou para merecer a salvação, e o Evangelho vai dizer que isso é impossível, porque a justiça perfeita é a justiça de Cristo. Se nós não crermos que Cristo cumpriu toda a justiça, nós não somos capazes de obter a salvação. E veja que é exatamente isso que Jesus diz: para que convém que se cumpra toda a justiça. Quer dizer, Jesus está querendo mostrar no seu batismo que o ato de se submeter a João Batista, de entrar nas águas, de receber as águas,
e de passar por esse processo, não é uma questão de purificação pessoal, porque ele não havia pecado, mas é uma submissão à sua missão, ou seja, ele precisava cumprir toda a lei, ele precisava cumprir todos os requerimentos que Deus, o Pai, havia exigido dele. E Jesus foi obediente, meus irmãos, em todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, naquele hino belíssimo, que ele diz que Cristo ele foi obediente em todas as coisas, obediente até a morte, porque Cristo ele precisava ser obediente, porque a obediência é a marca da verdadeira justiça. Né? Mais uma vez, a nossa teologia reformada ela traz luzes muito importantes sobre isso. Por exemplo, nós afirmamos, né, que a obra de Cristo ela não é só um exemplo moral, mas ela é algo judicial, ou seja, ela cumpre mesmo pactualmente uma substituição. Né? Cristo ele veio para nos substituir no tribunal de Deus. Quer dizer, sem Cristo, todas as pessoas são condenadas ao inferno. Só há uma forma de escapar da condenação, que é a justiça de Cristo, ou o ato de Cristo Jesus, o ato imputado de Cristo Jesus. Se você não tiver na sua vida, no seu coração, a declaração de justo por causa de Jesus, você não obterá a salvação. Mais uma vez eu cito aqui o pastor Calvino, ele diz que essa realidade, né, ou seja, de Cristo ser o nosso substituto, ter sido batizado para isso, né, Calvino diz que Cristo ele quis ser batizado para dessa maneira dizer e assumir a pessoa do pecador. E ele diz então, o justo ele entra no espaço do injusto, de maneira, né, que o Filho de Deus, então, ele penetra o lugar que nós mesmos deveríamos trilhar, deveríamos caminhar, né, por esta trilha, por este caminho, mas que jamais conseguiríamos chegar até o fim se não fosse por Cristo Jesus. Então a gente percebe, irmãos, nesse primeiro momento, né, Cristo se humilhando diante de João Batista, se humilhando inclusive como servo obediente. Ele não precisava passar por esse rito, mas ele passa por esse rito de maneira intencional, de maneira consciente, exatamente para demonstrar que ele está sendo obediente ao Pai em todas as coisas. Ninguém poderia acusar Jesus Cristo de desobediência. Ninguém poderia acusar Jesus Cristo, por exemplo, de quebra da lei. Jesus está fazendo exatamente o que a lei determinava que ele fizesse. E, aliás, esse será um grande problema para os judeus, porque os judeus tentarão apontar em Jesus a quebra da lei. E muitas vezes Jesus vai respondê-los de maneira bastante dura, inclusive, mostrando a eles que, na verdade, ele estava cumprindo a lei, coisa que eles próprios não faziam. Eles pregavam a lei, mas não eram capazes de cumprir a lei. Cristo, por sua vez, ele cumpria a lei, porque foi para isso exatamente que ele veio. E é interessante porque isso mostra, né, que o batismo de Jesus Cristo, também nesse sentido, deve, irmãos, nos impulsionar, né, e nos mostrar, assim como nós lemos aqui na pergunta do Catecismo a respeito da ceia do Senhor, são os dois sacramentos, né, que nós reformados compreendemos serem sacramentos bíblicos. O batismo é exatamente esse processo em que nós confessamos ou recebemos, confessamos a nossa total incapacidade, nossa injustiça, né? Confessamos a nossa injustiça, recebemos a justiça de Deus, somos tornados e declarados justos. E é por isso que ninguém pode participar do corpo de Cristo se não receber o batismo. E esse batismo, ele representa essa ação do Espírito Santo, como nós veremos aqui. Muito embora a água esteja presente no processo, nós veremos que mais importante do que a água é o recebimento do Espírito Santo, o Espírito que desce sobre o crente. Até porque pode haver situações em que não haja água para batizar, né? O ladrão na cruz, por exemplo, nós entendemos que não houve água. É óbvio que Jesus poderia providenciar água naquele momento, até da própria chuva, se fosse o caso, né, porque Jesus tinha poder para isso. A narrativa não mostra se houve algum tipo especial, mas o fato é que a narrativa mostra que este não é um elemento, digamos, de total importância. E é por isso que nós não temos grandes problemas com os nossos irmãos batistas em relação a isto, por exemplo, né? Porque, para nós, nesse sentido, a quantidade de água não faz muita diferença. O que faz diferença é o ato, né? Ou seja, é exatamente o fato de que
o Espírito Santo ele se apropria de alguém e ele convence esse alguém de que ele é filho de Deus, de que ele é obediente a Deus. Como nós veremos na sequência do texto, isso também acontece com Jesus, embora, obviamente, Jesus não precisasse ser convencido disso, nem de pecado e nem de que ele era filho de Deus, mas, como eu disse aos irmãos, aqui é uma representação, Jesus está se colocando em nosso lugar para que nós possamos olhar para ele e nos ver nele como se nós mesmos estivéssemos passando por este processo. Interessante, irmãos, que um outro detalhe aqui, o fato de Jesus ser batizado, que é um ato objetivo, material, concreto, né, mostra que o evangelho que cremos e que pregamos, ele é um evangelho histórico. Nós não estamos falando de coisas que são apenas filosóficas, ideias. Nós estamos falando de coisas reais. Quer dizer, nós poderíamos dizer assim, apareceu um grande pregador entre os homens e tal, ele desceu do céu. Não, Jesus foi alguém como nós, ele nasceu como nós, ele viveu como nós, ele cresceu como nós, comeu como nós, chorou, não é? Teve o alimento da sua mãe, cresceu, se desenvolveu e foi batizado. Então, repare que a história de Jesus é uma história real. A historicidade de Cristo, ela não é questionada, né? Muitas pessoas ainda tentam fazer isto, mas isto já caiu de moda, inclusive, né? O fato de você questionar a possibilidade de Cristo não ter existido historicamente. Isso já não existe mais, nem mesmo na academia, nem mesmo entre os acadêmicos, entre os estudiosos, né? Já é uma discussão superada, porque já se está provado que Cristo existiu como homem, como ser humano. Agora, se a pessoa crê que ele é filho de Deus, aí já é uma outra história, é uma questão que depende da ação do Espírito Santo. Mas o que eu quero dizer é que a nossa fé é uma fé histórica, né? Cristo foi batizado mesmo, com água, diante de uma pessoa real, né? Não é uma ficção, não é uma ideia, não é uma história que foi inventada, é algo real. Então isso mostra exatamente esse desejo de Jesus Cristo de também se colocar em nosso lugar. Mas nós temos ainda algumas outras verdades aqui nesse texto, né? Repare que os versos 16 e 17 mostram então que Jesus foi batizado, né? E saiu logo da água, os céus se abriram, ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e a voz dos céus que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Né? Aqui, Mateus descreve uma sequência extraordinária, né, irmãos? Muito interessante, porque exatamente quando Jesus é batizado, ele sai da água. Aqui nós não precisamos discutir se Jesus entrou, mergulhou na água, se ele estava com água até a canela, se João Batista jogou água na cabeça, se Jesus... Isso, como eu disse aos irmãos, isso para nós pouco importa. Nós, presbiterianos, admitimos o batismo por aspersão, que é aquele jogar água na cabeça, um pouco de água na cabeça. Tem alguns pastores que jogam uma vasilha inteira, né? Outros só uma mão. Não faz muita diferença. Para nós não importa este ato. Tanto é que quando vem irmãos de igrejas batistas, por exemplo, que são batizados por imersão, nós admitimos o batismo como sendo o batismo do Senhor, porque para nós exatamente a quantidade de água ela não faz diferença. Nós associamos o batismo por aspersão exatamente pelo símbolo da descida do Espírito Santo. Então, por isso nós cremos que o batismo ele é de cima para baixo, né? A simbologia do batismo ela é de cima para baixo. Mas, independentemente disso, Jesus saiu da água, né? Não sabemos até que quantidade de água ele estava, né? Pode ter sido até a cintura, por baixo. Alguns dizem que ele estava numa região... O Rio Jordão não era um rio caudaloso, então, muito provavelmente, Jesus entrou numa porção de pouca água mesmo, talvez até o joelho ali, talvez até a canela, né? Alguns dizem assim. Mas isso, para nós, não, como eu disse, não é objeto de estudo, né? O que importa aqui é a linguagem do grande significado bíblico da Trindade. Repare que os céus se abrem, né? E quando o texto bíblico fala sobre a abertura dos céus, é algo grandioso. Os irmãos podem se lembrar que os profetas falavam sobre isso, né? Por exemplo, quando Malaquias fala a respeito do dízimo, trazer o dízimo à casa do Senhor, ele diz: os céus vão se abrir diante de vocês, as comportas dos céus, né? No dilúvio também, nós lemos em Gênesis que as comportas do céu se abriram. Quer dizer, sempre que há a imagem de o céu se abrindo,
a vinda de Cristo também, os evangelistas narram, né, que será como o céu se abrindo. Quer dizer, sempre que o céu se abre na Escritura, é sinal de algo muito dramático, ou de algo muito grande, grandioso, né, que acontecerá. E aqui o texto, então, está, de certa forma, inaugurando este reino grandioso de Jesus Cristo, né? Se a gente olha lá para o Antigo Testamento, a gente vai ver que o povo de Deus orava, né, frequentemente para isso, para que o Senhor rasgasse os céus. Lá Isaías 66, por exemplo, que é um texto belíssimo, né, um texto maravilhoso, um texto sobre avivamento. Isaías diz assim, né, 64, eu disse 66, né, 64, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, né? Então, e aí ele vai falando sobre o poder de Deus agindo. Então, se os céus se abrissem, se os céus se fendessem, porque a ideia é que quando o céu se abre, Deus está diretamente intervindo na história. Então, aqui da mesma maneira, essa abertura do céu, o céu se abriu, indica esta situação decisiva que está acontecendo. Algo estranho, algo muito poderoso está acontecendo na história. Aquele silêncio profético de 400 anos, do fim do Antigo Testamento até agora, ele é rompido, irmãos, rompido com esta manifestação maravilhosa do próprio Deus. O Deus Pai que agora apresenta o seu Filho, e ele apresenta o seu Filho no batismo, como vimos, não apenas como um rito, mas como uma expressão do seu governo, da sua autoridade. Aquele que é o próprio Deus se curva diante de um homem comum, João Batista, de um profeta, para iniciar o processo de representação vicária ou substitutiva do seu povo. E aqui Mateus então registra que o Espírito de Deus ele desce como pomba. Aqui é outra expressão complicada, né? A IPB, inclusive, já teve no seu símbolo uma pomba, né? Uma pomba descendo. Alguns brincavam, diziam que o Espírito Santo era como um kamikaze, né? Caindo ali no fogo, né? Essa é uma expressão também difícil, é uma expressão que algumas pessoas entendem que é uma representação, mas aqui não se trata, né, de uma representação de uma das pessoas da Trindade, até porque a Bíblia proíbe isso, que nós façamos qualquer tipo de representação da pessoa da Trindade, mas o que nós entendemos aqui, né, é que de fato é uma linguagem apenas metafórica para representar uma descida, como as aves, né? Poderia ser uma pomba, poderia ser uma águia, poderia ser um gavião, poderia ser um falcão, né? Poderia ser qualquer uma dessas aves. Talvez o fato de escolher pomba pela simplicidade, né? Afinal de contas, Jesus vai dizer lá na frente que nós devemos ser simples como as pombas. Então, a pomba era um bichinho muito comum, como é hoje, inclusive, né? As pombos são muito simples, o pombo é inocente ali, né? Um bichinho frágil, né? E talvez para representar exatamente esta atitude do Espírito de Cristo de agir de maneira simples, né? Sem qualquer tipo de embora o evento seja astronômico, cósmico, não um evento grandioso, mas repare que a manifestação por si mesma representa humildade. Quer dizer, o que eu quero dizer é que Cristo não fez nenhuma pirotecnia aqui. Não é? Como eu disse, não houve distribuição de convites, venham ao batismo de Jesus, né? Não houve nenhum tipo de propaganda, ninguém disparou nenhum tipo de post no Instagram, não é nada disso. Foi um evento simples, desconhecido talvez pela grande maioria das pessoas. Só os discípulos de João Batista ali que estavam com ele, que estavam seguindo, viram. Poucos acompanharam esse processo tão significativo, o que mostra que Jesus nunca se preocupou com popularidade, né? Jesus nunca se preocupou com multidões. As multidões vinham em direção a ele, ele pregava às multidões, mas ele mesmo nunca se importou com o fato de desejar por si mesmo estar diante de grandes pessoas, ou de grandes líderes, ou de grandes políticos, ou de grandes religiosos. Nunca passou por Jesus essa intenção, porque ele sempre foi servo, ele sempre foi humilde. Ele sempre quis estar, ele não desejava estar em evidência, mesmo quando estava. Lembre-se, por exemplo, no milagre lá em Caná da Galileia, Maria queria já que ele aparecesse em público, não é? E ele ficou até de certa maneira ali, ele falou, calma, não é chegada a minha hora ainda, né? Fica tranquilo, eu estou aqui curtindo a festa, quando for a hora, Deus vai manifestar, o Pai vai manifestar, né? E Jesus não era de grandes
de estar presente em grandes eventos. Podemos dizer que ele era uma pessoa muito discreta, né? Jesus era muito discreto. Isaías diz que ele não tinha uma aparência que chamasse atenção, então não era nenhum Brad Pitt, nenhum Tom Cruise. Era uma pessoa comum. Era uma pessoa comum, um homem comum, né? Que estava aqui entre os outros, não havia nenhuma aparência nele, que, olha que homem bonito, rapaz, olha quem é aquele. Não, Jesus estava ali no casamento, né? Era Jesus. Quem é aquele? Jesus, tudo bem, Jesus, prazer e tal. Um homem comum, não havia nada nele que despertasse qualquer tipo de beleza para ele próprio, né? Então, alguns dizem que a descida do Espírito Santo como pomba representa isto, esta simplicidade do próprio Cristo. E a voz que aparece do céu, claramente é a voz do Pai. Como é que nós sabemos disso? Porque a voz chama Jesus de filho, né? E só pode chamar de filho quem é Pai. Essa é uma lógica interna do texto, né? Então aqui nós temos a Trindade, o Espírito descendo, o Filho sendo batizado e o Pai declarando uma das frases mais impactantes de toda a Escritura, que é em quem eu tenho prazer. Esta é a tradução de comprazo, é um verbo pouco conhecido, né? Nós não usamos esse verbo assim no nosso dia a dia, da língua portuguesa, mas significa em quem eu tenho prazer, né? Traduzindo de uma maneira mais livre, ou seja, em quem o meu prazer está. É aquela pessoa que me satisfaz, é onde está a minha alegria, onde está minha satisfação, né? Então, a voz do Pai aqui ela é decisiva também. Quer dizer, Cristo ele se humilha nas águas e recebe a declaração que ninguém havia recebido até então, em toda a Escritura. Em toda a Escritura, nós não tínhamos nenhuma manifestação de Deus a ponto de chegar para alguém e chamá-lo meu filho amado. Nós temos exemplos na Antiga Aliança, né, no Antigo Testamento, de irmãos que foram considerados, como o caso de Davi, amigo de Deus, Abraão, né, amigo de Deus, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Nós temos casos assim de pessoas que foram elogiadas, Salomão, o homem mais sábio, etc. Mas só Cristo é chamado de o Filho de Deus. Os profetas do Antigo Testamento, incluindo os salmistas, já haviam apontado para isso, como, por exemplo, no Salmo 2, né, em que Davi diz que os reis, como cantamos aqui agora há pouco, né, os reis deveriam se curvar, porque os reis estavam atacando esse ungido de Deus, né? O batismo mostra, e nessa declaração do Pai, né, especialmente que o Filho ele é aquele que vai reinar sobre todas as coisas. Novamente, né, o Salmo 2, o texto diz lá assim, tu és meu filho, tu és meu filho. Isaías, capítulo 42, verso 1, que é onde os estudiosos dizem que é de onde vem essa expressão em quem me comprazo, né? Mostra lá também que o servo do Senhor ele é apresentado como este escolhido de Deus, o Pai, sustentado por Ele, objeto do seu agrado, protetor, portador, né, protegido pelo Espírito Santo. Então, o que Mateus está fazendo aqui? Ele está reunindo a realeza. Ele está mostrando que a realeza está intencionalmente envolvida nesse processo. Quer dizer, nós não estamos aqui diante de um rei simplesmente humano. Nós estamos aqui diante daquele que é o rei do universo. Claro, meus irmãos, que isso tem um impacto muito forte para nós, né? Porque em Cristo nós percebemos, né, o prazer do Pai. Então, talvez você possa perguntar como uma aplicação, né? Como é que eu posso buscar o prazer do Pai? Em Cristo. Porque Cristo é aquele que recebe o prazer de Deus, o prazer do Pai. Quem está em Cristo, portanto, ele também recebe a aprovação de Deus, né? Estar em Cristo é receber a aprovação de Deus. Quanto mais distante nós estamos de Cristo, mais distantes nós estamos do prazer de Deus. Por isso que o culto, né, cristocêntrico, como nós chamamos, é o culto que revela a nossa proximidade do Pai. O apóstolo João diz que não adianta nada nós falarmos que cremos em Deus e estarmos distantes de Cristo, porque isso é impossível. Só pode haver comunhão com o Pai quem tem comunhão com Cristo. Então, separar essas duas pessoas é negar a própria divindade do Senhor. Então, por isso que as demais religiões, elas são falsas. A religião verdadeira é o cristianismo. E isso não significa dizer que nós estamos sendo arrogantes ou pretensiosos. É simplesmente porque nós entendemos que a única forma de chegarmos ao Deus verdadeiro é por meio de Cristo. As pessoas até tentam buscar o Deus
Deus verdadeiro por outras formas, né? Por outros profetas, por outros caminhos, por meio de anjos, como o caso dos Mormons, né? O anjo Moroni, por exemplo. Tentam chegar a Deus por meio de outros profetas, como o caso de Maomé, mas não adianta. Nós sabemos que o único Deus só pode ser acessado pelo seu Filho, porque é nesse que ele tem prazer. Não é em Maomé, não é em qualquer outro profeta, qualquer outra pessoa, qualquer outra religião. Deus está claramente dizendo, é neste Filho que eu tenho prazer. Então, se você quer ter uma relação prazerosa com Deus, só é possível em Cristo Jesus. Fora de Cristo não é possível haver qualquer tipo de satisfação, e por isso a voz do Pai aqui ela é fundamental. E eu quero então finalizar o terceiro ponto. Cristo Jesus ele está sendo batizado por nós, ou para nós, né? Para nós. Repare que Mateus registra aqui no verso 16, viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Esse detalhe, né, irmãos, como eu disse, ele é muito rico, porque mostra que a descida do Espírito Santo, os profetas do Antigo Testamento falavam sobre isso, né? O Espírito descia sobre os profetas, sobre os juízes, sobre os reis, e a grande tarefa do Espírito Santo lá no Antigo Testamento era capacitar essas pessoas para essas tarefas específicas. É aquilo que nós chamamos de unção, né? A unção significa isso, é a capacitação dada por Deus espiritualmente para que alguém exerça o ministério para o qual foi nomeado por Deus. Nós temos vários textos aqui, por exemplo, Isaías 11 fala sobre o rebento do trono de Jessé, sobre quem repousará o Espírito do Senhor. Isaías 42, não é, que apresenta o servo sofredor como escolhido, sobre quem Deus coloca o seu Espírito. Há vários textos que nós poderíamos citar. Eu vou, por uma questão de tempo mesmo, deixar que os irmãos possam pesquisar, né, nas suas próprias Bíblias. Mas se você ler o livro de Isaías, você verá muitas ocorrências. O próprio livro de Daniel, que nós também lemos aqui nessa noite, ou seja, o Espírito Santo ele funciona como autenticação pública de que Jesus é o Messias esperado. Não apenas o Filho de Deus, mas o Filho ungido, o Messias. Porque Jesus poderia ser o Filho, mas não ser o Messias. Mas aqui o texto quer mostrar que, assim como no Antigo Testamento o batismo vinha sobre estas pessoas diferentes, para funções diferentes, aqui também ele desce de maneira específica para preparar Jesus para o ministério. Repare que no texto seguinte, que com a graça de Deus nós vamos também meditar nos próximos sermões, repare que Jesus vai ser tentado por Satanás. E quem leva Jesus para ser tentado é o Espírito Santo. Isso é muito curioso, né? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito. O próprio Espírito Santo leva Jesus para ser tentado. Como assim, né? Estranho isso. Mas é exatamente porque o Espírito está capacitando. E quando o Espírito capacita, ele nos testa. Inclusive, nesse caso aqui, assim como foi com Jó, permitindo que Satanás tenha algum tipo de poder ali, ou de autoridade argumentativa, sabendo, inclusive, que ele será, ou já está derrotado, né? E o grande problema de Satanás será exatamente este, porque ele tentou derrotar Cristo durante todo o tempo do Antigo Testamento. A história do Antigo Testamento é esta, né? A saga do Antigo Testamento é Satanás se levantando contra o Messias. Toda hora ele queria destruir o Messias. Quando Cristo nasce, ele quer destruir o Messias por meio de Herodes, e ele está doido porque ele sabe que o tempo está acabando, ele precisa destruir Jesus. E a última sacada dele vai ser essa tentação aqui. Ele vai tentar de todo jeito fazer com que Jesus possa obedecê-lo. Como nós sabemos, Jesus não fará isto. E, finalmente, ele será derrotado na morte de Cristo. Portanto, irmãos, essa conexão ela é teologicamente profunda. O batismo de Jesus aqui ele é lido como essa cena da nova criação. Veja que aqui tem algumas expressões, né? Águas. A gente se lembra de Ezequiel falando sobre as águas que saem do trono de Deus e que servem para dar vida. As águas dão vida, né? O batismo nas águas, ou o símbolo da água é o símbolo da vida. Ninguém vive sem água, né? Nós conseguimos ficar sem comer durante muito tempo, mas não conseguimos ficar sem água. Vocês sabem disso, né? Uma pessoa consegue ficar de jejum de comida, né? De jejum material, muito tempo, mas a água é impossível. Você não consegue ficar muito tempo sem água. A água é vida, né? O nosso corpo ele é majoritariamente composto de água, né? De líquido, né?
Então, a água é vida. O Espírito aparece, a voz do Senhor aparece aqui, a voz divina, o próprio Filho. Repare que esses símbolos, eles estão marcadamente apresentados aqui como a verdadeira religião, o verdadeiro evangelho. E por que isso, então, é extremamente importante? Porque Jesus ele começa a corrigir desde já aquele pensamento errado dos fariseus, aquela ideia de que ele seria um governador, que ele viria, se assentaria no trono. Não, Jesus está aqui como servo humilde, ele aparece, como eu disse, numa região sem qualquer tipo de expressão política, religiosa. Ele vem diante de um profeta esquisito, né, estranho, que pouca gente talvez desse algum valor. Ele entra num pedacinho de água simples, um rio comum, não era nenhum mar, nenhum oceano. De maneira simples, a pomba, que representa aqui o Espírito, vem também marcado por um animal simples, inocente, e ele recebe a declaração mais importante de todas as declarações da Escritura, que é: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Portanto, irmãos, a gente percebe aqui como que esse texto ele nos conduz, né, para o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o verdadeiro é o evangelho da humildade, é o evangelho da cruz, é o evangelho da obediência. Jesus ele se humilha por nós, vai até o Jordão, mesmo sem precisar de arrependimento, ele se identifica conosco, ele é aprovado pelo Pai, aprovado pelo seu povo. João Batista aprova Jesus Cristo como o Messias, né, no sentido de que o povo de Deus o acolhe, aqueles que são verdadeiramente chamados. Ele é ungido para nós, né, no sentido de que ele recebe o poder para cumprir o seu ministério em nosso favor. Então, diante disso, né, a passagem ela vai nos confrontar. Que tipo de Cristo nós estamos seguindo? Né? Qual é o evangelho que nós pregamos? É o evangelho da prosperidade, né? O evangelho do triunfo, o evangelho do sucesso? Ou é esse evangelho da humildade? Né? O evangelho daquele que, mesmo sendo Deus de todo o universo, como cantamos aqui também em Colossenses 1, né? O Deus que é aquele que tem a supremacia sobre todas as coisas, mas que vem de maneira humilde. Qual é esse evangelho que nós cremos? Né? O evangelho da autossuficiência, que nós mesmos podemos alcançar a salvação? Não, Cristo veio obedientemente, obedeceu ao Pai, cumpriu toda a lei, foi até um servo do Senhor, João Batista, para ser batizado por ele, recebeu a unção do Espírito Santo, foi humilde para passar por todo esse processo, obediente em todas as coisas, e recebeu do Pai a declaração, como eu disse, mais poderosa da Escritura: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Meus irmãos, quanto mais nós conhecemos o Evangelho de Cristo, mais nós somos chamados ao arrependimento e à humildade. Mais nós somos convencidos de que não há nenhuma razão para nós nos considerarmos merecedores de qualquer tipo de benefício. Porque não há nada em nós que nós podemos apresentar, não há nada em nós que nós podemos considerar como sendo justiça diante de Deus. Se não Cristo, não há como fazer, não há outro caminho. E é isso que nós veremos no Evangelho, é isso que nós contemplaremos a partir daqui. Cristo está dizendo: olha, eu estou fazendo exatamente o que eu quero que vocês façam. Arrependam-se, busquem o batismo, recebam a unção do Espírito Santo, entrem na família do Pai, vivam debaixo desta bênção do Evangelho. Fora disto, nada compensa, nada faz sentido. Nós podemos buscar quaisquer outros caminhos, mas este é o caminho da verdadeira glória. Não importa de onde você veio, de onde você saiu, mesmo que você tenha saído da Galileia, um lugar sem qualquer tipo de expressão, o que importa é você estar presente no corpo de Cristo. O que importa é o seu batismo no Espírito Santo. O que importa é Deus receber você como o seu filho, como parte da sua família. E isso acontece em Cristo. Todas as vezes que você se arrepende, que você se declara a Cristo, todas as vezes que você se identifica com Cristo, você está cada vez mais sendo bem-aventurado, sendo preenchido por esta graça maravilhosa do Senhor,
de modo que nós nos identificamos com Ele. Que Ele, então, nos abençoe, meus irmãos, e que possa nos fazer, ao longo desta semana, não é, pensarmos sobre o quão importante é nós, embora tenhamos sido batizados, né, do ponto de vista material, físico, em algum tempo de nossa história, né, talvez alguns de nós ainda precisem ser batizados, né, de fato, pelo Espírito do Senhor. Ou seja, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, precisamos nos voltar para Deus, precisamos clamar que o Espírito Santo possa, de fato, apossar-se de nós, para que nós tenhamos cada vez mais fortemente declarado em nossos corações esse pertencimento à família do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar, encerrando assim o culto. Nós vamos orar, depois a bênção e o amém tríplice. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo privilégio, Senhor, que Tu nos concedeu de estarmos na casa do Senhor, no dia do Senhor, com o povo do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, cantando louvores ao Senhor, falando contigo em oração. Obrigado, Pai. Sabemos que nada disto dependeu de nós. Foi a Tua graça que nos trouxe até aqui. É a Tua graça que nos tem sustentado. Muito obrigado, porque um dia, por aquele tempo, Jesus, voluntariamente, Ele quis se identificar conosco. Foi até aquele homem, pregador da palavra, pediu para ser batizado e ali teve início todo o seu ministério de pregação do genuíno evangelho, que é Ele próprio, as boas notícias, para que todos nós pudéssemos crer verdadeira e genuinamente nele, a fim de recebermos a salvação. Obrigado porque o Senhor tem prazer no Teu Filho. E obrigado porque por este prazer o Senhor também tem prazer em todos aqueles a quem o Senhor recebe como filhos. E nós desejamos, Pai, com todo o nosso coração, que também sejamos para o Senhor filhos amados, que o Senhor tenha prazer em nós, que possamos ser obedientes ao Senhor em todas as coisas, na pessoa de Cristo Jesus, para que assim também possamos experimentar com alegria, Senhor, os grandes benefícios e vivermos uma vida de alegria, de prazer, de deleite na Tua presença, ó Deus. Que os nossos batismos sejam cada vez mais revisitados em nossos corações. Que não seja apenas aquele ato religioso, simbólico, do derramamento de água, mas que seja, ó Deus, todos os dias esta verdadeira unção, essa preparação do Espírito. Que o Espírito do Senhor esteja conosco para que possamos vencer as tentações, assim como o Teu Filho também venceu as tentações, e que possamos, ó Deus, pelo Teu Espírito, estarmos preparados também para vivermos neste mundo tão hostil, neste mundo que afronta, que confronta o Evangelho do Senhor. Dá-nos, ó Deus, coragem, intrepidez espiritual, para sabermos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é uma luta espiritual, e nós precisamos estar firmes no Senhor, munidos pelo Espírito do Senhor, para assim, desse modo, encontrarmos também prazer no Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de prazer, de deleite no Senhor, que possamos, ó Deus, contemplar as obras de Cristo Jesus em nossas vidas e que, pela obediência dEle, possamos também nos tornar obedientes a Ti. Esta é a nossa oração, Pai, que Te fazemos com gratidão em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que as ternas consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Podem se assentar? Eu quero agradecer os nossos visitantes, ao lado da Thaís.
NN. Veio amiga da Thaís? Mãe da Thaís. Mais do que amiga, né? Amiga da Thaís, né? O senhor já esteve aqui, né? Sim. Obrigado, viu? Mais uma vez, por sua presença. Deus abençoe a senhora. Aqui no centro, ali atrás do irmão Emerson. Regina. Analice. Isadora. Obrigado, viu, pela presença de vocês. Pedir aos irmãos aí que cumprimentem também. Deus abençoe. Kelly. Pois é. Pode falar, Serginho. Eu sei que você quer falar. Hã? É nossa, né? Ah, então beleza. Seja bem-vinda, viu, Kelly? Obrigado por sua presença. Mais alguém que está nos visitando pela primeira, segunda? Não, né? Meus irmãos, então eu tenho só um aviso, né, da minha parte, que é o trabalho que a SAF está fazendo para os oficiais, presbíteros e diáconos, né? Então, a nossa irmã dona Nilza, presidente da SAF, pede para convidar todos os oficiais, presbíteros e diáconos, inclusive aqueles em disponibilidade, né? Aliás, o Supremo Concílio vai votar o diácono em disponibilidade, né? Porque é uma categoria que não tinha, né? E agora poderá ter o diácono em disponibilidade, ele vai permanecer diácono também, como os presbíteros, né? Exatamente porque as funções, os ofícios, eles não são diferentes na Bíblia, né? Tem funções diferentes, mas são iguais do ponto de vista do chamado, né? E então nossos irmãos diáconos e suas famílias também, tá bom? Inclusive aqueles, né, como eu disse, em disponibilidade. Então você que é presbítero na ativa ou foi presbítero, né, está em disponibilidade, diáconos também. Sexta-feira, dia 26, é sexta-feira mesmo, tá? Dia 26, 19 horas, tá bom? Então aí a SAF vai fazer essa homenagem, né, essa surpresa aí para todos os oficiais. Algum mais aviso? Lembrar só de orar, né, pelo irmão Alain, ele pediu para orar, porque eles passaram uma tarde mais difícil agora com sintoma de sinusite, né, que está atacando todo mundo. Então, orar e tomar cuidado aí, porque realmente, né, tem muitos irmãos que estão padecendo aí com essa situação. E mais uma vez, né, aproveitando que o irmão André está aqui agora à noite, de manhã ele estava servindo na outra igreja, né? Só agradecer, viu, André? Eu agradeci ao Renato e ao Tiago, né, por me substituir aqui. Te agradecer também. Deus te abençoe, né? Obrigado aí pelo apoio. Deus abençoe então, meus irmãos. Nós vamos para casa, né? Debaixo da proteção do Senhor. Que Deus nos abençoe.